Olá, internet. Olá, Marcos do futuro. Hoje eu tô aqui para tentar trazer um papo que para muita gente pode parecer uma coisa muito abstrata ou muito filosófica de alguma certa forma, mas eu quero tentar trazer aqui com o propósito de mostrar o quanto isso é impactante na nossa vida, como é uma coisa muito prática, assim. Não é uma coisa que é reservada a aos monges lá no Himalaia ou algo assim, como muita gente pensa. Quero falar sobre a questão da expansão da consciência, né? O que significa isso e por que isso é importante? Por que eu considero isso importante? E eu quero começar falando que eu não sou especialista em nada, quero trazer esse papo aqui numa humildade muito grande. Não sou especialista, não sou estudioso no campo da filosofia ou algo assim. Quero trazer isso muito como um relato, como uma coisa de experiência pessoal, assim, sabe? Beleza. Sabe quando você se pega repetindo as coisas no automático, assim, as atitudes, as coisas que você fala, as suas escolhas? Você se pega num estado de piloto automático, assim. Normalmente isso é um sintoma porque de uma consciência restrita, né? Uma pessoa que está muito ali limitada aos padrões que são formados no dia a dia, muito da rotina, não só da rotina de compromissos, mas da rotina de pensamentos, da rotina de atitudes, de palavras, né? Que a pessoa está falando ali para os colegas, para as pessoas, para a família. E ela fica nesse ciclo, né? Isso normalmente é um sintoma de consciência restrita. E é como se fosse um estado de dormência, assim, um estado que você não está escolhendo muito ativamente as coisas, as coisas que estão acontecendo ali ao seu redor. Você não tá, não as coisas que estão acontecendo, né? Você não escolhe as coisas que acontecem, mas você escolhe como você reage a elas. E é como se você estivesse meio que nesse estado de dormência. De... E nesse estado, a gente fica muito mais fácil de ser manipulado pelo que está ao externo, né? Tudo que está fora da gente, tudo que está acontecendo ao redor, as reações das pessoas sobre as coisas, os pensamentos delas, as coisas que elas colocam o foco na vida delas. Às vezes isso acaba impactando a nossa vida, mesmo que aquilo ali não, não seja nosso, né? Logo, a gente acaba ficando muito mais manipulável nesse sentido das nossas escolhas sempre estarem relacionadas ao externo. E eu acho que a busca pela expansão da consciência é você conseguir ampliar o que você enxerga sobre todas essas situações do dia a dia e sobre como você enxerga a si mesmo. Acho que essa é uma busca muito interior, assim, que muita gente tem medo de fazer, né? Muita gente tem medo de olhar pra dentro e tem medo do que vai encontrar, né? Às vezes traumas, memórias, essas coisas assim. Então é um desconforto, né? Fazer esse trabalho de expansão da consciência. Você tem que lidar com trauma, tem que lidar com episódios difíceis que aconteceram na sua vida e tal. Mas quando você começa essa busca, né, às vezes é por orientação de alguém, às vezes é por um instinto natural, você começa a ver que é até difícil de explicar porque é difícil de conceituar o que é consciência, né? Mas é como se você sentisse que a sua consciência está expandindo. Um exemplo prático para isso. Uma consciência restrita olha para um prato de comida e vê um prato de comida.
Uma pessoa com a consciência expandida, ela olha para um prato de comida e ela enxerga o esforço que foi preciso para aquele prato de comida estar ali, né? Não só o esforço físico de quem colheu, de quem preparou, de quem empacotou, sei lá, tudo isso, mas enxerga também que existe uma força da natureza ali, né? Nutrindo o seu prato, enxerga camadas a mais de profundidade sobre aquele prato de comida. Da onde aquela comida veio, como que ela foi parar ali. Então, esse é um exemplo, e eu posso dar outros, assim, práticos também sobre a nossa vida social, por exemplo. Vamos supor que você é confrontado por alguém no trabalho, alguma coisa assim. Uma consciência restrita, a primeira reação dela é reagir negativamente, reprimindo aquela pessoa, assim como ela foi reprimida, e criar um conflito imediato ali, né? Muita gente é assim, muita gente se cala e leva aquele amargor pra casa e acaba guardando não sei quanto tempo, né? E uma consciência expandida nesse caso é saber entender que muitas vezes aquele conflito, aquela rispidez que aquela pessoa usou para falar com você, às vezes não começou ali, sabe? A pessoa trouxe de alguma coisa que aconteceu na casa dela ou na infância dela, e é muito difícil de rastrear de onde que vem essa atitude, né? Mas às vezes a gente leva tudo tão pro pessoal e às vezes não tem nada a ver com a gente, sabe? E a gente não é responsável pelas atitudes das pessoas. A gente só é responsável pelas nossas próprias atitudes. Como a gente reage ao que o mundo põe pra gente, o que a vida põe pra gente. E quando você olha para uma situação dessa e você enxerga que aquele conflito pequeno ali do trabalho não começou ali, e não adianta você ficar na defensiva, você ficar absorver tudo aquilo e achar que, que aquela pessoa é um merda ou que você é um merda, porque não tem nada a ver, sabe? Às vezes, muitas vezes, eu diria todas as vezes, esses conflitos assim que se apresentam pra gente, eles têm raízes que às vezes são além da nossa compreensão. Logo, acho que uma das melhores virtudes que uma pessoa pode tentar praticar é a da paciência. Porque a partir do momento que ela entende, né, que o mundo não está limitado ali ao que ela está vendo, percebendo com os sentidos. O mundo é muito mais do que isso, né? E aí eu diria também que a busca pela expansão da consciência é essa busca por enxergar o invisível, digamos assim. Não quero tratar isso como um assunto sobrenatural nem nada do tipo, porque quero começar jogando isso de uma forma muito, muito prática. Então, o que é o enxergar o invisível? É você enxergar que existem camadas e camadas de acontecimentos, né? De propósitos e de processos acontecendo ao seu redor. E muitas vezes a sua navegação nesse meio é muito de observador, muito de observador. Daí vem a paciência, né? Imagina que como se você estivesse sentado numa sala e começam a entrar pessoas pelas portas, pelas janelas, passando ali, fazendo coisas dentro daquela sala e você está só assistindo. Você decide como é que você vai reagir ou agir, né, dentro daquela sala, mas se você ficar sentado na sua cadeira, as coisas vão acontecer independente disso e uma hora a sala vai ficar vazia. Quando você se percebe que existe uma parada meio invisível assim, a nossa percepção acontecendo, você começa
a ter um olhar mais humilde sobre as coisas. Aquela parada do só sei que nada sei, é meio que essa realização de você perceber, pô, tem algo invisível, né? Tem algo que está além dos meus sentidos, além do alcance do meu pensamento, da minha consciência. Tem algo que está escondido, de fato. Começa a se criar um respeito sobre isso, né? Essa humildade que muda a forma como a gente enxerga tudo. Muda completamente. Só de você colocar na sua cabeça que você não sabe de tudo e que as pessoas ao seu redor também não sabem de tudo, a vida fica muito interessante, cara. Muito interessante. E não sei se esse papo tá muito abstrato, porque até o próprio conceito de consciência, ele ainda é meio uma incógnita, né? Mas se a gente for colocar aqui a consciência, a primeira definição de consciência que a gente poderia colocar é o perceber, né? Você estar presente aqui, perceber as coisas ao seu redor, é, essa humildade que se cria. Enfim, essa humildade que se cria quando você se liga, né, que existe um plano invisível aos nossos olhos, você começa a enxergar que existe uma certa inteligência da vida, uma certa inteligibilidade. E nesse papel de observador, como eu falei, você começa a contemplar essa inteligência da vida e ver que existem mecanismos da natureza, assim, vou até ousar dizer do cosmos, assim, que eles se repetem. E quando a gente aprende a observar isso e não é estudar de uma forma acadêmica, estudar de uma forma, como eu falei, de experiência pessoal, assim. Você começa a enxergar a vida com outro olhar. E eu agora vou falar de um ponto de vista de uma pessoa que era cética. Quando você começa a perceber o impacto disso no seu olhar sobre o mundo e sobre como você reage ao seu meio, você observa essa inteligência, você começa a, mesmo que você seja cético, você começa a conceber a ideia de que existe algo como Deus. E não o Deus que fizeram a gente acreditar, o Deus personificado, um homem sentado em algum lugar, num trono, decidindo e julgando. Esse é um Deus que as pessoas criaram ao longo da história para personificar Deus e tratar Deus como se fosse uma coisa que elas soubessem o que era, né? Então elas atribuíram várias características humanas. Mas
você começa a enxergar Deus como sendo essa própria inteligência da vida, né? Eu não sei, posso estar sendo dramático, mas eu acho lindo isso. Assim, é emocionante de perceber que existe essa inteligência rondando tudo que existe, sabe? E vou usar dizer não só rondando, mas compondo, né? Então a gente chega naquele papo de que Deus não está em algum lugar, né? Flutuando em algum lugar. Ele está permeando tudo, né? Compondo tudo. E perceber esse tipo de coisa assim, como eu falei, de um ponto de vista muito cético, perceber que existe esse tipo de coisa é se colocar num papel de muita humildade, assim, de contemplação. E aí você encara essa jornada, essa experiência como sendo uma experiência de expansão da consciência, né? De entender mais sobre essa inteligência da vida, inteligência, as emoções principalmente, a inteligência emocional. Tudo isso passa a ficar muito mais primordial, assim, essencial. Da onde vêm essas emoções das pessoas, as nossas próprias. Essa curiosidade, assim, torna o despertar da consciência não um evento, mas um processo que leva muitas vezes vidas e vidas, talvez até a eternidade. E ok, vamos para uma próxima etapa do porquê que eu acho que isso é importante, principalmente agora, né? A gente está num período do mundo, assim, da história, em que as coisas estão muito malucas, né? Tem muita maluquice acontecendo. A internet, ela veio como uma ótima ferramenta, mas também trouxe um monte de barbaridade, né, para nossa realidade. A gente está assistindo tudo isso, como o mundo está ficando, as coisas que estão acontecendo. E não digo nem assistindo no sentido de ver o jornal, alguma coisa assim. Você pode olhar ao seu redor, né? Quando você sai assim na rua, você pode ver como a vida e as pessoas estão muito diferentes nos comportamentos, no tratamento social, nos vícios, todo esse tipo de coisa. Então a gente está num período muito maluco, muito caótico, né? E quando eu digo que existe o surgimento dessa humildade, quando você começa a despertar e expandir sua consciência, naturalmente essa pessoa que faz isso, ela começa a ficar mais solidária, começa a se preocupar um pouco mais com as coisas que ela fala, com as coisas que ela pensa, com as coisas que ela come, né? Como ela se sente, ou começa passa a prestar mais atenção nos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. E naturalmente essa pessoa vai criando esse sentimento de solidariedade, né? De estar conectado com o outro, estar conectado com tudo, né? De certa forma. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente está, principalmente por hoje a gente estar num período muito caótico, essa pessoa passa a ser muito importante, né? Para a comunidade, para a sociedade global. Hoje em dia, para você ser solidário, você não
estar como uma palavra amiga para alguém, às vezes já é um ato grande de solidariedade, né? E levar uma cesta básica em algum lugar, fazer doações, são ótimos atos de caridade, né, de solidariedade, mas às vezes simplesmente estar presente e ouvir o outro já é um ato de solidariedade que pode começar por aí, né? Dar ouvido aos outros. E essa pessoa passa a ser muito importante, passa a ser uma peça fundamental para que haja alguma mudança na realidade que a gente está vendo hoje no mundo, né? A gente tem vários ícones aí de pessoas, não vou listar nenhum porque cada um tem a sua referência, né? Mas a gente tem inúmeras pessoas aí que estão nesse caminho de despertar, nesse caminho de expandir sua própria consciência e começar a avisar os outros, sabe? Ó, pessoal, a gente tem umas paradas muito malucas acontecendo aí, e se a gente não se juntar, se a gente não passar a se preocupar mais com o que está acontecendo ao nosso redor, não se preocupar mais com o outro, a gente vai ter um grande desafio para enfrentar aí na frente. Então a gente precisa se unir, né? A gente precisa muito se unir. Logo, o propósito desse vídeo, né, é tentar compartilhar, de certa forma, essa curiosidade, não vou colocar como informação, porque, como eu falei, isso aqui é um relato. É muito um relato da minha própria experiência e, como eu falei, é muito mais uma pergunta, né? Um ato de curiosidade de trazer esse tópico assim. Eu sei que muita gente já ouviu falar sobre essas coisas e nunca ressoou para essa pessoa, sabe? Nunca tocou essa pessoa. Já ouviu falar de despertar da consciência, já ouviu... Tem tantas... Tem até comunidades, assim, que eu acho super engraçado. De memes falando... tirando sarro, né? Dessa parada da gnose, da alquimia energética e do despertar da consciência, da expansão da consciência. Tem memes e memes sobre essas coisas e eu acho super engraçado, mas tem muita gente que olha para esse assunto e não enxerga a importância dele, né? E não tô falando que quem sou eu para falar alguma coisa do que você devia ou não devia fazer, mas a minha recomendação pessoal seria dar uma chance para esse tópico, sabe? Dar uma chance para parar para pensar sobre essas coisas e se permitir experienciar coisas diferentes. Se eu pudesse trazer um desafio para por onde começar a mudar, né, criar movimento na sua vida para você mudar de perspectiva, seria começar com coisas pequenas. Então, acorda de manhã e se pergunta, né, por que você escolheu aquela comida para comer? Ou quando você dá uma resposta para uma pessoa, às vezes você sente que não era aquilo que você queria falar direito, se pergunta por que eu respondi essa pessoa dessa forma, né? Ou tenta dar um tempo maior para responder as pessoas sobre certas coisas, sobre certos assuntos. Essas pequenas atitudes, assim, aos poucos elas vão mudando a nossa perspectiva, criando uma neuroplasticidade, digamos assim, que em algum momento pode ser que você venha chegar a conclusões não parecidas, mas começar a perceber a importância desse assunto.